Este cara gastou $3.000 construindo uma nave UFO que pode deslizar sobre a água. Em um determinado momento, alguém ofereceu 100 mil para comprar a nave. Vamos dar uma olhada em como ele a fez. Na verdade, o processo é bastante simples, e você poderia até fazer uma em casa. Primeiro, ele desenhou 2 grandes círculos concêntricos no chão e os dividiu em 6 partes iguais, o que formou a estrutura básica do UFO. Pelo tamanho, a nave é enorme. Após concluir a estrutura, ele começou a construção de fato. Ele pegou alguns tubos de aço, soldou-os juntos e usou tiras de liga de alumínio para criar um quadro, que ele fixou no centro como uma espátula. Com isso, a estrutura básica estava pronta. Agora vem o passo crucial. Ele encheu o círculo com areia, e à medida que a espátula girava, a areia foi moldada em uma cúpula perfeita. Para torná-la mais durável, ele derramou cimento sobre a areia e alisou com a espátula. Depois que o cimento endureceu, ele poliu a superfície e a pintou de roxo, formando o molde para o UFO. Mas esse foi apenas o primeiro passo. Em seguida, ele começou a fazer o corpo da nave. Ele escolheu fibra de vidro em vez de fibra de carbono ou aço, porque a fibra de vidro oferece um bom equilíbrio entre resistência e custo. Aplicando a fibra de vidro, ele dobrou peças de metal semicirculares e as soldou em uma estrutura circular que foi colocada sobre o molde para criar o esqueleto do corpo do UFO. Ele reforçou ainda mais a estrutura com mais fibra de vidro, e logo, a metade superior da carcaça do UFO estava concluída. Como a resina deixou algumas bordas ásperas, ele virou a peça e lixou cuidadosamente para deixá-la lisa. Após finalizar a limpeza, em seguida, passou para uma parte crucial do design do UFO. Ele cortou placas de espuma em formato hexagonal e as colocou sobre a carcaça, deixando alguns espaços. Consegue adivinhar para que serviam? Depois de fixá-las, ele aplicou resina branca sobre a espuma e recortou a fibra de vidro para cobrir cada hexágono. Isso criou um padrão hexagonal único na superfície. Depois que a resina endureceu, ele usou uma esmerilhadeira para suavizar e separar as bordas. Agora ele havia concluído a metade superior da carcaça do UFO. A metade inferior foi feita de maneira semelhante, mas também incluía um compartimento para o motor do sistema de propulsão. Ele preencheu os espaços com fibra de vidro e depois instalou a hélice e o motor. Depois que o motor estava no lugar, ele fez uma abertura em frente à hélice e pintou a parte inferior com tinta preta à prova d'água. Finalmente, ele montou as metades superior e inferior, formando o formato do UFO, a carcaça completa do UFO. A localização da escotilha foi previamente planejada, então eles simplesmente removeram os painéis. Os painéis hexagonais também foram removidos, pois eram apenas moldes para as janelas. Após limpar as áreas das janelas, ele usou uma esmerilhadeira para suavizar as bordas ásperas da fibra de vidro. Quando o exterior estava pronto, ele começou a se concentrar no polimento da superfície. Em seguida, veio a instalação dos componentes mecânicos e recursos internos. Ele cortou um buraco ao lado da hélice para o tubo de escape do motor e perfurou outro para a passagem de um cabo de aço. Esse cabo de aço foi conectado à hélice, permitindo que ele controlasse a nave. A outra extremidade foi conectada ao volante dentro do cockpit. Para adicionar conforto, ele instalou um assento confortável. O interior era bastante espaçoso, e ele organizou o espaço cuidadosamente, passo a passo, pintando toda a nave para dar uma aparência mais suave. O design do UFO estava gradualmente tomando forma. Ele também fez a escotilha de fibra de vidro e a dividiu em 2 metades, instalando mecanismos de elevação automáticos em cada lado. O efeito ficou muito legal e com um ar de alta tecnologia. No interior, ele forrou cada canto com tecido e instalou luzes de LED ao redor da estrutura hexagonal. O casco escuro e a iluminação deram uma vibe futurista. Após instalar todos os controles e instrumentos necessários no cockpit, ele colocou janelas hexagonais com vidro reforçado e as selou.
Depois de 2 dias e meio de trabalho intenso, a nave com aparência de UFO estava finalmente concluída e parecia impressionante. Ele mal podia esperar para testá-la em um rio próximo. O motor era muito potente e a nave deslizou pela água sem esforço. Seu design aerodinâmico atraiu a atenção de ambos os lados do rio, e onde quer que fosse, era o centro das atenções. Você tem que admirar a habilidade e a criatividade dessa pessoa. Se você tivesse uma nave dessas, o que gostaria de fazer com ela?